Submeti cada Brawler à prova suprema para ver com que rapidez eles conseguem limpar a sala de treinamento. Isso inclui 4 bots normais, um bot atirador, uma verdadeira horda de mini-bots e um robô com 100 mil pontos de vida. Com todas as suas habilidades à disposição, quem sairá vencedor? Shelly começa eliminando os 2 primeiros bots boxeadores com seus pombos de argila. Depois se livra dos 2 seguintes graças a um super hiper bem sincronizado, o que lhe permite alcançar rapidamente os bots sniper. Usando seu super no grande bot com o ângulo certo, ela pode então empurrá-lo ainda mais para dentro dos mini bots, aproveitando ao máximo sua capacidade de perfuração. Isso a coloca na 26ª posição. Nita lança um hiper urso à sua esquerda e elimina os bots restantes à direita, incluindo o sniper. Como seu ataque atravessa, ela pode facilmente varrer os mini-bots em 3 ataques e reencontrar Bruce no nível do grande bot, onde juntos acabam alcançando a 11ª posição. Felizmente para Colt, um ataque com hipercarga, ou um super normal, é suficiente para eliminar um bot de uma só vez com uma única munição, o que lhe permite se livrar rapidamente dos 5 primeiros. Depois de eliminar o grande chefe com alguns mini-bots, Colt alcança a 14ª posição. O super e o gadget do Bull formam uma combinação poderosa, pois permitem que ele se desloque facilmente de um lugar para outro. Depois de eliminar os 4 primeiros, Bull deixa-se ser atingido pelo bot Sniper, até que o modo Berserker seja ativado. Após alguns supers bem posicionados, ele derrota o grande bot em 52 segundos, o que lhe garante o 49º lugar. Assim como Colt, um tiro hiper do Brock pode eliminar um bot padrão com um único disparo. Ao encadear os supers no grande bot e alguns ataques normais para eliminar os mini-bots, Brock pode causar uma quantidade enorme de dano em muito pouco tempo. A maior perda de tempo, no entanto, ocorre bem no final, quando ele usa um gadget para pular o muro e alcançar o bot Sniper. Apesar disso, Brock fica entre os 10 primeiros. O super do El Primo tem alcance suficiente para atingir os 2 bots em um único salto, sugando-os e eliminando-os de uma só vez. Assim como a Shelly, Primo pode usar seus supers para quebrar o muro e empurrar lentamente o grande bot em direção aos mini-bots, ganhando tempo no ar com seus supers e atravessando os 2 ao mesmo tempo. Ele fica na 33ª posição. Como o Barley pode lançar seus tiros em arco, ele ganha muito tempo por não precisar se mover de um lugar para outro. Felizmente para ele, um ataque hipercarregado pode eliminar os bots de uma só vez. Assim, com uma mistura de supers normais e supers hiper, Barley acaba ficando na 34ª posição. Enquanto assistimos a 400 pontos de dano logo no início, isso permite que ele elimine de uma só vez os robôs boxeadores restantes com um ataque normal. Aproveitando seu impressionante dano em área e seu efeito de empurrão, ele consegue derrotar rapidamente os robôs restantes, o que o coloca na 16ª posição. Tiff usa seu gadget de último recurso para empurrar um robô boxeador, dando ao seu super apenas distância suficiente para atingir os 2 e, com 3 ataques precisos, eliminar os outros. Depois, trata-se apenas de otimizar o uso de cada mina e principalmente das grandes depois que um hiper super acertou. Tudo isso combinado o coloca na 25ª posição. Apesar da lentidão do 8-bit, ele causa uma quantidade enorme de dano. Alguns ataques hiper precisos e um super permitem que ele elimine os 4 primeiros e cause danos consideráveis ao grande robô, com seu hiper super funcionando como uma torreta da Jessie. Depois de eliminar o robô atirador com um ataque principal, ele e sua torreta hiper conseguem limpar a caverna, mas apenas na 28ª posição. Rico usa sua experiência com ricochetes de balas de forma inteligente, pois consegue utilizá-las com precisão para obter o máximo de valor. Ele não só ganha tempo ao eliminar o robô atirador, como também aproveita para eliminar alguns robôs pequenos. Isso permite que ele entre no top 10. Daryl começa de maneira semelhante ao Bull e se esforça para tirar o máximo proveito de seus papéis. Com tanta mobilidade, ele pode passar de uma sessão para outra muito rapidamente. Com alguns tiros precisos, ele pode até acertar o chefe 2 vezes com seu super e causar danos consideráveis com seu gadget a queima-roupa. No entanto, ele simplesmente não é rápido o suficiente, o que faz com que ele fique apenas na 47ª posição. A partida da Penny se parece muito com a da Jessie. Ela começa colocando seu morteiro logo no início, depois parte para limpar o restante. O Daryl Salgado acaba sendo decisivo, capaz de causar mais de 7.000 pontos de dano por ataque, e sua incrível capacidade de perfuração permite que ele elimine rapidamente a onda de inimigos. Ela fica em 20º lugar. Carl literalmente destrói a sala de treinamento, usando ao máximo seu super e seu ataque de fogo para eliminar os 4 primeiros. Depois vai em direção ao atirador e simplesmente destrói todo mundo em seu caminho. Ele fica em 24º lugar. Pobre Jack, ela não tem muita coisa a seu favor. Ela pode usar seu super para atrair todos os robôs para o seu pequeno raio, mas seu tempo de recarga lento arruína completamente a partida. Depois de eliminar a onda, ela pode usar seu contra-choque para causar um pouquinho mais de dano ao robô grande, mesmo que isso ainda leve uma eternidade. Ela termina em 80º lugar. Sem surpresa para ninguém, Gus também demora uma eternidade. Ele precisa mirar cada tiro com precisão para tirar o máximo de cada fantasma. Mas o mais legal nele é o seu super.
Mesmo que não cause nenhum dano, ele lhe dá um aumento de 25% no dano após o uso, além de repelir os inimigos ao seu redor. Usando essa mecânica e alguns truques, Gus dominou o desafio em 83º lugar. A aura do Bo estava poderosa demais. Isso fez meu jogo travar, mas tudo o que ele precisava fazer era emendar os supers, e era só disso que ele precisava. O recuo de cada mina permitia que as outras atingissem o alvo sem nunca desperdiçar nenhuma. Bo termina esse desafio em 13º lugar. MZ pode eliminar facilmente os 4 primeiros robôs, mas para os outros ela teve que ser criativa. Toda vez que MZ precisava recarregar sua munição, ela usava seu super para ir tirando a vida do robô atirador, tomando cuidado para não desperdiçar munição no robô grande, já que era ele quem causava mais dano. MZ fica com o 56º lugar. Stu foi muito irritante de executar, pois cada super precisava ser extremamente preciso. Alguns tiros rápidos eliminam os 2 primeiros robôs e um gadget bem utilizado permitiu que ele se livrasse rapidamente do atirador. A partir daí, eu precisava garantir que o robô permanecesse constantemente em chamas e que eu não errasse nenhum mini robô com meu hiper super. A partir daí, bastava spamar ataques e supers até que ele finalmente morresse, colocando Stu na 69ª posição. Viper eliminou rapidamente os 4 primeiros robôs e usou seu hiper super para avançar rapidamente. Assim que ela ativava sua hipercarga, ela se aproximava do grande robô, fazia com que cada bomba acertasse o alvo e depois recuava para causar o máximo de dano possível. Ela repetiu essa estratégia até o final, lançando 3 supers nos mini-robôs restantes. Tudo isso permitiu que ela alcançasse a 38ª posição. Na verdade, a Pansy sai muito bem. Seu super causa constantemente 960 pontos de dano, e o aspirador de sucata permite que ela recarregue quase instantaneamente todas as suas munições. Infelizmente, sem hipercarga, ela não conta com nenhuma habilidade extra para ajudá-la, o que a coloca na 35ª posição. Frank causa uma quantidade enorme de dano, mas seu tempo de recarga incrivelmente lento o prejudica. Felizmente para ele, pode usar a atração irreversível para puxar o grande robô em direção aos mini-robôs e tirar mais proveito disso. Mas fora isso, é doloroso de assistir. Frank fica com a 62ª posição. Bebê começa lançando bolhas muito precisas para acertar 2 dos 4 robôs ao mesmo tempo e finalizá-los com um único golpe de taco. Ao chegar no chefe, ela o lança em um ponto muito específico, o que permite que a bolha acerte várias vezes seguidas. Acho que poderia ter sido um pouco mais rápido, mas por enquanto Bebê fica com a 29ª posição. Prush Sekue pode eliminar um único robô à distância máxima e derruba os outros com 2 tiros. No lugar certo, ela consegue fazer com que cada pulsação de seu super acerte, ao mesmo tempo em que cada abelha da colmeia sacudida também atinge o alvo. No final, sua hipercharge pode realmente ser útil para lidar com o enxame. Ela fica com a 57ª posição. Nani tem uma velocidade de disparo e recarga muito lenta, mas consegui superar isso usando seu super no momento certo, o que permitiu causar um pouco mais de dano graças ao seu poder de estrela, ao mesmo tempo em que recuperava toda a sua munição de uma vez. Infelizmente, ela demora um pouco demais para eliminar a Mini S1, o que a coloca na 67ª posição. Edgar tem tudo a seu favor. Ele causa um bom dano, possui grande mobilidade e um ataque que recarrega rapidamente, mas simplesmente não é suficiente a longo prazo. No final, ele termina na 39ª posição. Boa tentativa, Edgar. Talvez da próxima vez. Griff se destaca por seu ataque de alto dano e suas cartas perfurantes. Uma combinação perfeita. Quando ele enfrentou o grande robô, alguns supers e ataques bem posicionados permitiram que ele emendasse vários supers, literalmente reduzindo o robô a pedaços, assim como os mini-robôs que vinham atrás. Griff ficou entre os 10 melhores. Grom conseguiu eliminar facilmente a enxurrada de inimigos, já que um único disparo geralmente era suficiente para derrotá-los. Mas quando ele se deparou com o grande robô, começou a ter dificuldades. X-Factor é um bom poder de estrela, mas cada disparo precisava atingir a distância máxima para causar o máximo de dano, o que era muito irritante de conseguir. Apesar disso, ele ficou apenas na 51ª posição. As 2 formas da Bonnie são surpreendentemente úteis neste teste. Sua forma de canhão elimina rapidamente os primeiros robôs, e seu super, assim como sua forma pequena, são perfeitos para se livrar dos mini-robôs. Surpreendentemente, Crash Test é realmente útil aqui, pois causa uma quantidade enorme de dano em um pequeno raio. Infelizmente, sua velocidade de recarga lenta faz com que ela perca muito tempo para eliminar o grande robô, o que a coloca no final, na 70ª posição. Gale usa o ejetor de mola para lançar o robô para um lado, depois utiliza seu super para mandar os outros para o lado oposto, eliminando todos facilmente ao mesmo tempo. Assim como os outros Brawlers até agora, Gale pode empurrar todos os robôs para a mesma área, causando assim danos consideráveis em poucos disparos. Gal fica na 45ª posição. Colette consegue, por pouco, usar 4 Hyper Supers nos 4 primeiros robôs, depois um super combinado com um ataque de gadget no atirador de elite. Mesmo sendo rápido, isso a atrasa bastante, pois derrotar o robô-chefe e os mini-robôs não leva tempo nenhum para ela. Ela fica com a 17ª posição. Belly não tem nenhuma chance de vencer desde o início. Quase tudo está contra ela, e nem chega a ser engraçado. Pare de rir.
Ela tem uma velocidade de movimento normal, uma velocidade de tiro lenta e recarrega devagar. Alguns gadgets e supers bem utilizados permitem que ela termine mais rápido do que alguns outros brawlers, mas ainda assim leva uma eternidade. Ela fica em 82º lugar. Ashe usa cera como pequenas bombas kamikazes. Elas não causam o maior dano, mas o suficiente para eliminar os inimigos necessários. Isso permite que Ashe cause a maior parte do dano ao chefe, além de atravessar o restante dos mini-robôs no final. Isso lhe garante o 42º lugar. Infelizmente, a Lola acabou se dando mal aqui. Primeiro, seu hiperclone não causa dano suficiente para eliminar todos os robôs. E quando ela enfrentava o robô grande, às vezes o clone simplesmente não atirava, e ela precisava manter distância para maximizar o dano. Apesar disso, ela conseguiu terminar na 54ª posição. Assim como a Colette, o Sam pode lançar 4 supers hipercarregados nos 4 primeiros robôs com bastante facilidade e consegue eliminar rapidamente o robô atirador. Contra o grande chefe, eu garanti que ele usasse sua forma mais fraca para recarregar as munições, pois era muito mais rápido assim e ele causava muitos danos com seus punhos equipados. No final, isso me colocou na 31ª posição. Mandy precisava ser muito meticulosa, eliminando primeiro o primeiro robô, depois usando o holo roxo em certos lugares para maximizar seu hiper super o máximo possível. Ela fica entre as 10 melhores, mas causa muitos danos com seu ataque e seu super, o que lhe permite causar muito dano a um único alvo, além de dano em área muito rapidamente. A verdadeira estrela aqui é o seu hiper super e seu gadget, que podiam causar dezenas de milhares de pontos de dano por ataque. Ele está entre os 10 melhores. Isso foi gravado antes do nerf do Devil's Hang, e ainda bem que foi assim. Seu hiper super podia facilmente eliminar os primeiros robôs, e alguns supers bem posicionados permitiam que ele destruísse os mini-robôs. Por fim, ele literalmente pulveriza o robô grande. Isso o coloca entre os 10 melhores. Infelizmente para a Pearl, ela nunca consegue aumentar suficientemente o seu calor, causando apenas danos minúsculos a cada disparo. Mas felizmente seu hiper super causa uma quantidade insana de dano, eliminando finalmente o último bot sniper na 37ª posição. Larry e Lori têm 2 papéis muito diferentes aqui. Lori serve para eliminar alguns bots na parte de baixo enquanto Larry cuida da onda de inimigos. Diante dos bots grandes, Lori age como geradora de munição para Larry, que aqui é o principal causador de dano. Juntos, eles terminam na 36ª posição. Alguns tiros precisos de anjo e supers permitem que eles eliminem facilmente os bots com pouca vida. Ainda melhor, esses supers podem se acumular, o que permite a ele encadear os supers, causar uma quantidade enorme de dano de uma vez e eliminar rapidamente os inimigos. Infelizmente, isso não é suficiente, o que o coloca na 41ª posição. A espuma do Barry permanece no chão por tanto tempo que ele pode usar uma munição por inimigo, o que é super útil. Tudo o que ele precisa fazer a partir daí é spamar os ataques e os supers, e ele acabará limpando toda a caverna. Isso lhe garante o 18º lugar. Shade possui uma das melhores mobilidades de todo o jogo, mas infelizmente, seu dano simplesmente não é suficiente. Sua velocidade de tiro lenta realmente o prejudica, mas ele compensa com a rapidez de seus movimentos, até o momento em que precisa parar. Depois disso, ele fica à mercê de sua velocidade de recarga. Shade fica com a 61ª colocação. Meepo sofreu durante toda essa prova. A única coisa que ele tem para causar dano aos inimigos é seu ataque, que possui uma velocidade de recarga e um dano insuportáveis. Felizmente, seu poder de estrela permite que seu super aumente um pouco sua velocidade de recarga, mas isso não foi suficiente. Para piorar, seu gadget só foi útil 2 vezes para eliminar alguns bots, pois causa menos dano do que um ataque. Então, nos últimos 2 minutos, tudo o que ele conseguiu fazer foi desperdiçar seus arremessos. Ele termina em último lugar. 2 supers muito bem posicionados do Mortis podem eliminar os 4 bots de uma vez, e depois todo o resto muito rapidamente graças ao seu super. Infelizmente, ao chegar no grande bot, ele quase não causa dano algum. Mortis fica em 71º lugar. Tara possui algumas das melhores habilidades para este desafio, pois seu super pode atrair os bots, que então são atravessados por seu ataque principal. Ao mesmo tempo, suas sombras podem causar uma quantidade enorme de dano. Com alguns supers bem posicionados, Tara termina em 19º lugar. De alguma forma, Jin consegue se sair ainda pior do que pouco. 2 supers hipercarregados e precisos permitem que ele capture os 4 bots, precisando de apenas uma munição extra para eliminar cada um deles. A partir daí, Espírito Vingativo faz grande parte do trabalho nos minibots, mas fora isso, Jin só tem um ataque principal fraco e seu super para causar dano. Jin termina em 88º lugar. Max ganha mais velocidade de recarga ao se mover, mas se ela se mexer demais, corre o risco de errar um tiro, o que sinceramente não me agrada nem um pouco. Apesar de uma velocidade de recarga e de movimento ultra rápidas, ela não causa dano suficiente para eliminar todos rapidamente. Max fica em 74º lugar. Os porteiros do Sr. P fazem um trabalho considerável nos 4 primeiros robôs batedores e ainda mais no robô grande. Tudo isso foi gravado antes da atualização do Groner, então ele permanecia indefinidamente no mapa, o que era realmente agradável de ver. De qualquer forma, o Sr. P terminou em 15º lugar. Sprout foi um verdadeiro quebra-cabeça para dominar.
O que ele precisava fazer era lançar uma Super Hiper, usar seu gadget de transplante, empurrar o robô para a zona de Hypercharge e então torcer e rezar para que ele causasse pelo menos 2.000 pontos de dano. Depois Sprout usava o restante de seus ataques para carregar outros Supers e Hypercharges, a fim de substituir as Hypercharges antigas. Ele terminou em 59º lugar. Byron usou uma combinação de ataques, supers, gadgets e poderes estelares para eliminar os 4 primeiros robôs. Depois, ele utilizou cada tiro perfurante na onda para maximizar o dano no robô grande com seus supers. Mesmo sendo muito satisfatório de assistir, Byron ficou apenas na 64ª posição. O ataque do Squeak mal consegue atingir os boxeadores, o que lhe permite eliminá-los em apenas 4 tiros. Os robôs restantes da sala de treinamento foram então submetidos ao super do Squeak. De novo, super após super. Ele fica com a 12ª colocação. Low é tão legal quanto ele é. Lento. Seu super causa danos insignificantes, mesmo cobrindo uma área bastante ampla. Tudo o que ele precisava fazer era encadear ataques contra o robô-chefe, e cada super era reservado para os mini-robôs e os robôs atiradores. No final, ele terminou na 63ª colocação. Felizmente para Ruffs, seu hiper super causa exatamente 4.000 pontos de dano, ou, em outras palavras, apenas o suficiente para eliminar os 2 primeiros robôs e o sniper. A partir daí, tudo o que ele precisava fazer era lançar o robô grande contra os pequenos e limpar o restante da sala para terminar na 50ª posição. Achei que o trajeto mais eficiente para o Buzz era eliminar primeiro os 2 da direita, depois os 2 da esquerda, e então avançar até alcançar os mini-robôs que podem ser varridos graças ao ataque perfurante do Buzz. Mesmo sendo rápido, seu super continua inútil para eliminar o General Chungus. Buzz fica com a 58ª posição. Fang nos mostra que não deve ser subestimado. Após alguns bons supers, ele pode alcançar o grande chefe muito rapidamente. Se ele se posicionar exatamente no lugar certo, pode conseguir acertar 2 grãos de pipoca com o Corn Fu no robô grande e um com seu hiper super. Caso contrário, ele termina apenas na 52ª posição. Tudo o que a Eve precisava fazer era lançar bebês por onde passava. Ela pode ter quantos quiser ao mesmo tempo, então é um ciclo repetitivo em que ela bombardeia o robô com ovos e depois solta seus filhotes o mais rápido possível. Eve fica com a 44ª posição. O acessório Drop the Base da Janet causa um total de 2.000 pontos de dano, o que na verdade é bastante interessante. Fiquei em dúvida se o super dela realmente valia a pena ser usado ou não, já que causa apenas 75% do dano de um ataque normal, mas decidi que era um pouco melhor se eu acertasse pelo menos 3 bombas. Apesar disso, ela é eliminada e termina na 65ª posição. A partida do Otis foi bastante padrão. Seus tiros hiper eliminam os bots lutadores com um só golpe, e o respingo rápido pode lidar facilmente com todos os outros. Não há muito o que dizer sobre um brawler tão entediante. 65ª posição. Buster é um ótimo garoto. Seu super foi usado uma vez para ajudar a eliminar o bot atirador, mas só isso. Seu gadget de tração é incrivelmente útil para aproximar o chefe da horda, já que seu ataque principal atravessa os inimigos. Lentamente, mas com certeza, Buster conquista a 81ª posição. Gray tem a mesma velocidade de recarga que Buster e causa ainda menos dano, então você já sabe como isso vai acabar. Seus portais foram úteis para se locomover, tipo, 2 vezes. Mas fora isso, ele só tinha seu piano de ataque à disposição. 86ª posição. RT causa uma tonelada de dano a cada ataque, mas sua velocidade de recarga acaba realmente prejudicando. Ele pode eliminar tudo em um tempo até respeitável, mas não é suficiente e ele fica apenas com o 53º lugar. Willow já começa em desvantagem, precisando de 2 ataques por robô. A onda é um pouco mais fácil de eliminar graças a um super muito inteligente para economizar munição, mas fora isso, ela só faz cócegas no robô grande por 1 minuto e 51,2 segundos. Ela fica com o 84º lugar. Vacien só tem um gadget de ataque para usar, o que, em um teste como este, claramente não é suficiente para conseguir uma boa colocação. Vacien ganha um pouco de tempo acertando o robô atirador através de uma parede, mas no final, ele fica apenas com o 68º lugar. Existem 4 trilhões de maneiras diferentes de fazer a do Chuck, mas o método mais eficiente que encontrei consiste em empurrar os robôs no início para atravessá-los, atacar repetidamente o robô grande para roubar suas munições, depois usar um ataque em linha nos pequenos robôs e, em seguida, eliminar o atirador como um trem fantasma. Chuck termina na 30ª posição. O super do Charlie com Digestive causa uma quantidade absurda de dano ao robô grande, mas percebi que isso só é eficaz 2 vezes. Então, com a ajuda de suas aranhas e uma velocidade de recarga incrivelmente rápida, ela alcança a 27ª posição. Monkey com Record Smash realmente se destaca nesse desafio. Ele foi feito para isso. Infelizmente, sua velocidade de recarga horrivelmente lenta faz com que ele demore uma eternidade para causar dano. Meiko fica com a 76ª posição. Melody pode correr por todo lado muito rapidamente e quase sempre tem notas completas ao seu redor. Percebi que bater contra uma parede com seu super gastava menos frames e era muito mais eficiente do que girar ao redor do robô grande com seu super. Um gadget depois e ela já está entre as 10 melhores.
Achei que a parte com a Lily foi particularmente divertida de jogar. O gadget de replantio da Lily é realmente útil aqui, permitindo que ela se mova rapidamente. Ela causa uma quantidade enorme de dano em pouco tempo, então fica com a 46ª posição. Todo o equipamento do Clancy é focado em causar quantidades absurdas de dano, e é exatamente isso que ele faz. Tudo o que ele precisa fazer é apertar o botão amarelo repetidamente e vencer. Ele fica entre os 10 melhores. Mo precisa ser preciso ao atirar, pois um único erro e ele causa apenas 15 pontos de dano. Felizmente, a maior parte desse dano foi causado graças ao seu super e aproveitando seu ataque muito pequeno, assim como a hitbox muito grande do chefe. Mo fica com a 48ª posição. Assim como Anitta, Juju chama Gregory para eliminar os poucos robôs de baixo e cuida de finalizar aqueles que são mais numerosos. Graças à força do laço familiar e ao efeito de área, ela conquista a 43ª posição. Ollie só pode preparar uma tigela de cereal, já que não pode se dar ao luxo de fazer outras depois desse desempenho desastroso. No entanto, ele ainda consegue usar seu poder estelar de chute para ganhar um pouco mais de velocidade. Como seu super retira metade de suas munições, a melhor estratégia era usar todas as munições e, em seguida, ativar o super no momento em que não restasse nenhuma para limitar as perdas. Após 2 minutos e 7 segundos exaustivos, Ollie conquista a 89ª posição. Finks usa seu super como um feitiço de fúria permanente, o que lhe dá um pouco mais de velocidade de recarga toda vez que ele permanece dentro dele. Ao garantir o máximo de valor de cada ataque e graças a alguns gadgets usados no momento certo, ele conquista a 68ª posição. Lume pode disparar tiros em uma velocidade incrível. Percebi que seu super só era realmente útil para eliminar um único alvo, pois há um enorme atraso entre o ataque e o uso do super, o que, na minha opinião, não valia a pena. Sei que Kyros fez esse teste mais rápido, mas foi impossível reproduzir isso. Ela fica com a 22ª posição. Spike causa confusão entre os concorrentes, tomando cuidado para não desperdiçar nenhuma agulha. Usar o gadget almofada de espinhos é especialmente eficaz para causar dano, pois pode ultrapassar 30.000 se tudo acertar o alvo. Spike chega ao top 10. Se você assistir aos speedruns da caverna de treinamento, Crow é sempre usado, mas com todas as suas novas hipercargas, será que ele ainda é o mais rápido? É preciso esperar para descobrir. Ele fica entre os 10 primeiros. Para um assassino cujo único objetivo é causar o máximo de dano possível, o Leon realmente faz pena. Sua hiper super lhe dá muita velocidade, mas é praticamente só para isso que serve. Sua velocidade de recarga lenta realmente não ajuda e o coloca na 79ª posição. O super do Sandy, assim como o do Low, causa quase nenhum dano. Ele pode eliminar rapidamente a horda e o atirador, mas fora isso, está ali mais para enfeitar. Pouco dano, baixa velocidade de recarga, Sandy fica na 85ª posição. Como os verdadeiros jogadores de Amber, tudo o que ela precisa fazer é manter o alto mira e apertar o botão amarelo de vez em quando. Ela pode usar seu gadget como se fosse a Melody, mas todos sabemos que ela não é. Sim, 40º lugar. Megan consegue tantos supers e hypers que chega a ser quase engraçado. Uma única munição lhe dá um super e 2 lhe dão um hyper. Combinado com seu gadget caixa de ferramentas que lhe oferece mais velocidade de recarga, ela se torna um monstro. Monster Truck Mag, 24ª posição. O hyper do Serge realmente salvou a situação no início e ele usou seu gadget para recarregar um pouco de munição graças ao sniper. A partir daí, ele simplesmente, mas com segurança, empurrou o bot em direção à horda. Infelizmente, ele simplesmente não tem a velocidade de recarga necessária para ir muito mais longe. Ele termina na 66ª posição. O tempo do Chester poderia ter sido bem melhor. Tudo dependia da sorte, e essa foi a melhor tentativa que eu vi. Em um mundo perfeito, os doces lhe dariam velocidade no início e recarga contra o chefe, e cada super seria um Salamaki. Mas as chances disso acontecer são... Bem, deixe-me fazer o cálculo. 0,00025. 32º lugar. Aceite isso. Você pode pensar que o super do Cordelius é inútil, mas na verdade ele ganha uma velocidade de recarga mais rápida quando está no Reino das Sombras. Então, ao enfrentar o chefe sozinho, ele pode causar um pouco mais de dano. Cord fica na 72ª posição. Kid mal consegue acertar 2 robôs boxeadores ao mesmo tempo com um ataque, e cada super foi usado apenas para se mover um pouco mais facilmente. Ele não se prende ao robô, então sua tarefa se resume simplesmente a mirar e atirar. Kid fica na 66ª posição. A maior parte do dano do Draco vem do seu super, que ele pode usar em sequência continuamente. Embora ele possa se expor ao grande robô e causar muito mais dano, não valia a pena sair do traje toda vez que queria usá-lo. Draco fica na 55ª posição. Candy usa seus dashes e golpes com precisão para cortar através dos robôs, garantindo que utiliza seu super perfeitamente na confusão graças ao seu poder de estrela estudar a lâmina. E claro, spama o auto-ataque no grande robô até que ele morra. Candy fica na 60ª posição. Os 2 novos Brawlers, Kazi e Jaeyoung, acabaram de ser anunciados, então pensei em testá-los também. O teste do Jaeyoung foi bastante simples. Sua habilidade de cura causa, na verdade, 200 pontos de dano a mais do que a de velocidade. Portanto, usei principalmente o ataque de velocidade
velocidade para me mover mais rápido e seu ataque de cura, assim como seu gadget de dano assim que possível. Fora isso, seu super é basicamente inútil e tudo dependia de seu ataque principal. Cassie é realmente complexa, o que tornou esse teste muito difícil, mas ela possui uma excelente mobilidade e causa danos impressionantes.